Boa tarde, turma. Vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Nossa aula de hoje é na página 29. Você vai abrir seu livro na página 29, certo? Lá na página 29, você vai encontrar a potência de um número real, expoente inteiro. Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar apenas com o expoente negativo, porque o expoente positivo a gente viu na aula passada. Então, o que a gente tem? Para todo número real A, com A de frente de zero, temos A elevado a menos 1. Toda vez que o expoente for negativo, o que tu tem? Isso aqui tu tem. Isso aqui é chamado de quê? Base. Esse cara aqui é chamado de expoente, né assim? Se teu expoente é negativo, o que tu vai fazer? Vai inverter, vai ocorrer o inverso. Como é o inverso, professora? Vai ficar sempre 1 sobre A elevado à potência. Por que o inverso? Aqui embaixo do A, né, como se tivesse 1. Então, tu vai inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Como é A elevado a 1, esse 1 não necessariamente eu preciso colocar ele, certo? Vamos lá, por exemplo, para vocês fixar melhor. Eu tenho base 10, expoente menos 1. Expoente é o quê? Negativo. Se é negativo, embaixo do 10 é como se tivesse o quê? 1. Então, tu vai inverter. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1. Esse 1, tanto faz eu colocar 10 elevado a 1, ou como colocar só 1 sobre 10, que é a mesma coisa. Se eu tenho esse pincel, eu tenho quantos pincéis? Eu preciso dizer que eu tenho um pincel? Não, se tu olhar e ver esse pincel, tu já subentende que eu tenho um pincel. Então, eu não preciso colocar 10 elevado a 1. Professor, e agora eu tenho 3/5 elevado a menos 1. Meu amigo, essa base é o quê? Negativa. Se é negativa, eu vou inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Precisa eu botar 5 terços elevado a 1? Não. Basta eu botar 5 terços. Da mesma forma que eu tenho menos 3 elevado a menos 1. Embaixo do 3 é como se tivesse o quê? 1. Você vai inverter. Vai ficar o quê? 1 sobre menos 1 terço. Certo? Entenderam? Agora vamos lá. Por modo geral. Modo geral. Para todo número real A, com A de frente de zero, temos A elevado a menos N. Onde esse N, esse expoente, ele pode assumir qualquer valor. Lá a gente viu só com 1, agora a gente vai ver com 2, com 3, com 4, qualquer valor. Vai acontecer a mesma coisa. Tu vai inverter embaixo do A. É como se tivesse 1. Aí você inverte 1 sobre A elevado a N, certo? Bora lá para os exemplos. Deixa eu focar direitinho. Vamos lá para os exemplos. Tô só esperando focar. Pronto, focou. Assim, 5 elevado a menos 2. Embaixo do 5 é como se tivesse o quê? 1. Como o expoente é negativo, o que tu vai fazer, ó? 1 sobre 5 elevado a 2. Quando tu inverte, vai inverter o sinal do expoente, ó. 5 elevado a 2, o 5 vai se repetir quantas vezes? 2 vezes, ó. 1, 2. Tá, 1 sobre 5 vezes 5, 25, certo? Mesma coisa aqui, eu tenho menos 2 elevado a menos 4. Embaixo do 2 é como se tivesse o quê? 1, então vai ficar 1 sobre menos 2. O sinal do expoente muda, fica o quê? Positivo. E agora eu calculo a potência. Menos 2 elevado a 4. Eu vou ter que repetir o menos 2 quantas vezes? 4 vezes, ó. E agora eu resolvo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E faz jogo de sinal. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Então, esse aqui vai ficar positivo. O outro exemplo, eu tenho
menos 4 sétimos. 4 sétimos elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, você vai inverter. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. E vai trocar o sinal do expoente. Se aqui era negativo, fica positivo. E agora você resolve. Tu vai repetir o menos 4 sétimos quantas vezes? 3 vezes, né? Assim, conforme o expoente. E agora tu multiplica 7 vezes 7. 49, 49 vezes 7, 49 vezes 7, 63, vai 3, 28, 29, 31, 2, 3, 34. Vai dar quanto? 343. Agora multiplica o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E vocês vão fazer da mesma forma as atividades, certo? Entenderam? Quando o sinal é negativo, tu vai inverter quem está embaixo, o denominador. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. E o sinal do expoente muda. No lugar de ser negativo, quando eu vou inverter a base, ele vai ficar positivo, certo?